Olá pessoal da turma de comportamento organizacional, tudo bom pessoal? Bom, hoje com esse vídeo aqui eu vou concluir com vocês o nosso conteúdo sobre valores, atitudes e satisfação no trabalho, né? Que para poder situar vocês, para poder fazer aquela ligação entre os conteúdos, né? É uma parte essencialmente individual do nosso conteúdo. Então, nós estamos falando aqui de coisas próprias da pessoa, do indivíduo, coisas é, é, muito pessoais e íntimas mesmo, né? De cada um dos funcionários, né? Explicando algumas dinâmicas. Claro que por enquanto a disciplina está bastante genérica, né? Está bastante teórica, né? E até agora nós vimos a definição dos valores aí como base, né, referência geral que as pessoas utilizam para poder, né, se situar aí no dia a dia, né, se situar em relação a tudo que aparece no dia a dia, né, nós tivemos aí um bom tempo para ver isso no vídeo anterior. Depois nós vimos a questão das atitudes, que é uma questão bastante complexa, né, que significa que nós estamos falando aí da forma como você observou a determinada situação, a forma como você interpretou isso, né? E qual das opções de comportamento que você tomou a partir da sua interpretação, do sentimento que você teve, do posicionamento que você teve em relação àquilo que você interpretou e qual das opções de ação que você escolheu. Né? Aí era aquele caso daquela fotinha que eu tinha colocado para vocês, do sujeito assediando a colega de trabalho, né? E aí, no exemplo que eu tinha trabalhado com vocês, a pessoa enxerga aquilo ali, interpreta como uma atitude machista. Então, essa é a parte cognitiva de olhar, interpretar, entender alguma coisa. Depois, isso desperta na pessoa que estava observando, né, um sentimento muito negativo, ou seja, a parte de posicionamento, a pessoa se posicionou contra isso, né? Porém, no momento de realmente tomar uma atitude, fazer alguma coisa a respeito, né, dentro do exemplo que a gente discutiu, a pessoa preferiu é, não fazer nada, só evitar contato lá com o cara que é um assediador. Então, eu mostrei para vocês aqui uma linha de raciocínio que vai terminar em uma atitude que qualquer pessoa vai ter. Isso aí eu estou falando de todas as atitudes de todo mundo o tempo inteiro, tá? Como que funciona, como é que é a mecânica para que todo mundo faça o que faz todo dia, né? Então, peguei esse exemplozinho, que é um pouco radical, mas para poder ilustrar melhor, e mostrei para vocês como que as pessoas fazem as ações que elas fazem, né? Tomam as atitudes que elas tomam. E aí eu parei nesse ponto com vocês porque já tinha passado aí muitas definições, aí houve aquela questão da primeira gravação ter sido perdida, depois eu repus a gravação que foi perdida, né? Eu repus na aula síncrona, né? E agora eu estou fazendo uma gravação assíncrona para completar esse conteúdo, né? E aí a gente encerra essa parte grande aí do nosso semestre, tá bom? Eu tinha parado com vocês, pessoal, justamente nessa mecânica da atitude, né? E justamente nessa questão de observar, ter um sentimento a respeito e a partir desse sentimento você escolher um caminho de ação, né, dentre as opções possíveis ali. Então, o que eu tinha dado mais exemplo na aula passada, né, é que em cada uma dessas etapas a pessoa pode seguir várias alternativas. E é isso que acontece. Por isso que cada pessoa tem tanta diferença assim, em relação às outras, né? Porque em cada uma dessas etapas poderiam ser várias opções diferentes e nós temos, né, cada pessoa tomando fazendo a sua interpretação, né, entendendo aquilo de uma certa forma, tendo sentimentos ali, cada pessoa tem um sentimento dentro daquela situação e, portanto, né, cada pessoa vai escolher aí dentre as atitudes que pode tomar, dentre os posicionamentos que podem tomar. Lembrando que na base disso tudo, lá no início,
teve a questão dos valores que eu conversei com vocês, que parecia ainda uma questão muito genérica, né? Muito esotérica, né? E aí, à medida que nós fomos andando na matéria, vocês foram vendo como que esses valores eles estão entranhados na gente e como que eles acabam virando o nosso comportamento, acabam virando a nossa forma de pensar, nossa forma de interpretar o mundo e acabam virando uma grande explicação para a maneira como a gente se comporta. Então fiz essa recuperação aqui do que foi a aula passada, né, que foi uma aula bem comprida, e agora eu vou continuar do ponto justamente que eu tinha parado na aula passada, que era quando eu ia criar um outro problema, ok? Para vocês. Do jeito que eu expliquei aqui até agora é como a coisa funciona, né? Agora eu vou abrir uma outra frente aqui de raciocínio para nós, para vocês poderem ver, né, alguns outros detalhes desse processo, que é essa questão da dissonância cognitiva. Na aula passada, né, nós já estávamos com 2 horas e meia, quase 2 horas e 40 de aula. Para eu entrar nesse assunto que é complexo ia ficar muito puxado mesmo. Então o que eu vou fazer agora é justamente isso, numa gravação nova aqui, né? O que acontece, pessoal? Dentro desse processo que eu falei com vocês de observar, interpretar, ter o seu sentimento e depois você toma uma atitude, tem uma coisa que eu não levantei para vocês como problema, mas ela pode ser um problema no nosso dia a dia, né? Que é a questão da coerência. O que eu quero dizer com isso? Tá? Muitas vezes, pessoal, pode acontecer de você, no meio desse processo, você achar que você é obrigado a se comportar de uma maneira que você não acha legal. Tá? Você está com medo de perder o emprego, né? Vamos pegar aquele exemplo ali do funcionário que estava assediando a colega, né? Você observa aquilo ali, interpreta aquilo como uma situação de machismo, isso te gera um sentimento de irritação muito grande, isso te incomodou terrivelmente, até aí está dentro do nosso exemplo, mas você vê que o cara que está assediando a mulher é sei lá, o seu chefe imediato, e é um cara que te trata muito bem, né? Que já está conversando com você aí numa possibilidade de te promover e tal. Então, assim, a sua relação com esse cara é muito boa. Aí você pensa assim, pois é um cara machista, é um cara assediador, isso me incomoda muito, é contra os meus valores, mas é um cara que está em vias de me dar uma promoção, de me dar um aumento de salário, é uma coisa que eu estou querendo há muito tempo. Eu vou comprar uma briga com ele, eu vou acabar com as minhas chances de ser promovido aqui e, sei lá, se bobear, eu posso até ser prejudicado de alguma forma. Então, o que acontece? Na hora de tomar uma atitude, eu continuo tratando o cara muito bem, né? Faço de conta que eu não vi, eu vou engolir esse sentimento aí de repulsa, né, que me incomoda tanto na atitude desse cara, e eu vou continuar tratando ele bem, dando tapinha nas costas e tal, fazendo de conta que não aconteceu nada, mesmo que por dentro eu esteja revoltado com esse cara. Qual que é o nome disso, gente? O nome disso é incoerência, tá? Incoerência. Eu penso de um jeito, sinto de um jeito, mas eu me comporto de um jeito diferente daquilo que eu sinto e penso, tá certo? É uma coisa que todos nós está sujeito a acontecer com qualquer um de nós, né? Então, pessoal, é disso aqui que eu estou falando, né? Isso pode acontecer no nosso dia a dia, da gente sentir que não pode ou não deve agir da maneira que a gente acha mais adequada, então a gente acaba ficando com essa incoerência dentro da gente. Isso incomoda, viu, gente? Isso incomoda. Vocês sabem disso, né? Quem já passou por isso sabe que isso incomoda. E vai ficando, né? Então, o primeiro ponto que eu estou colocando aqui com vocês é que essa incoerência, ela incomoda as pessoas,
tá? Sempre que você está se comportando de uma maneira diferente daquilo que você acredita e sente e acha importante, ou seja, diferente dos seus valores, da sua interpretação, dos seus sentimentos, tudo que eu falei na aula passada, você vai ficar incomodado. E outra coisa aqui que já foi comprovado em pesquisas é que todo mundo tenta superar essa incongruência, essa diferença aí entre o que você pensa, o que você sente e o que você faz. Todo mundo vai tentar dar um jeito de acabar com esse incômodo, né? Não é porque nós somos como é que fala? Dom Quixote, não é porque nós somos metidos a não é ideológico, não, idealista. Não, não é porque todo mundo é idealista, não, e todo mundo quer fazer justiça e viver corretamente, não. É porque o incômodo de você agir da forma diferente da que você pensa e sente, esse incômodo, a gente tem muita dificuldade para lidar com isso, tá bom? O que também, pessoal, lembrando aqui, né, para vocês não ficarem com essa imagem de idealismo, de que todo mundo quer ser bonzinho e nada assim, né? Eu lembro de uma das últimas coisas que eu falei na aula passada com vocês, que foi a aula síncrona, né? Eu falei que algumas pessoas têm valores muito negativos e interpretam o mundo de acordo com esses valores negativos e trabalham para agir negativamente, né? Eu até dei o exemplo lá do vereador que furou a fila na minha frente, sendo que eu era a única pessoa da fila, né? Entendeu? Não foi para ganhar tempo, não foi para nada, é simplesmente porque é um valor para ele ser esperto, ser melhor do que alguém, né? Então, ele agiu de acordo com os valores dele. Então, o que eu estou falando aqui, gente, não é só de exemplos bonzinhos, não, tá? Às vezes a pessoa é desonesta e ela não consegue ser honesta. Simplesmente, se ela fizer alguma coisa honesta, se ela fizer tudo direitinho, isso vai incomodar ela. Ela está sendo incongruente com os valores dela, com a forma de pensar. Ela vai ficar quebrando a cabeça ali. Não, tem que ter um jeito de eu ganhar alguma coisa a mais, né? Tem que ter um jeito de eu levar alguma vantagem, porque se eu estiver fazendo tudo dentro da lei, eu sou trouxa, eu sou idiota, eu estou ganhando o mesmo que qualquer um e isso não está certo, né? Então, eu estou falando de valores profundos aí que movem a pessoa, tá? Então, essa incongruência, pessoal, entre o que você sente, o que você pensa e as suas atitudes, essa incongruência incomoda todo mundo, tá certo? Todo mundo que está agindo de uma forma diferente daquela que acha certa no íntimo, né? A pessoa vai ficar incomodada e ela vai trabalhar para mudar isso. Então, vocês fechem os olhos, gente, né? Se você estiver olhando assim, o ambiente de trabalho de vocês, várias pessoas trabalhando, e pensa assim, fecha os olhos não, né? Olha para aquele monte de gente trabalhando e pensa assim, muitas aqui podem estar com esse incômodo dentro delas. Muitas aqui podem estar querendo mudar de vida, ou mudar de emprego, mudar de função, porque elas podem estar fazendo alguma coisa que elas não gostam, que elas não acreditam, que elas não acham certo, tá certo? Esse incômodo vai mover todo mundo. E ele acontece com todo mundo que está fazendo algo diferente daquilo que prefere, daquilo que acredita, daquilo que acha certo, tá bom? Então, isso é já comprovado aí por pesquisas, né? Como eu falo com vocês, os americanos que fazem essas pesquisas e eles sempre pegam aí milhares e milhares de pessoas, eles sempre gastam muito dinheiro com isso, eles fazem tudo muito bem feito, né? Não tem motivo nenhum para elogiar, mas quando a coisa é bem feita, a gente tem que dar o crédito sim, né? Então, gente, isso é uma certeza, tá? Todo mundo que estiver passando por essa incongruência está trabalhando para... Bom, pessoal, conforme eu vinha falando com vocês, né? Essa dissonância, essa diferença entre o que a pessoa sente e aquilo que ela acaba fazendo, né? Isso gera um incômodo, isso movimenta as pessoas, né? Isso coloca as pessoas em ação para poder sempre mudar essa situação. Então, essa mudança, pessoal, é que não necessariamente vai ser no sentido positivo ou ético, né? Como eu estou destacando aqui em vermelho, pode ser que a pessoa tenha
valores, objetivos, né, muito negativos. Então ela sempre vai trabalhar para ser coerente com essa maldade dela, com essa negatividade dela, no mesmo sentido que a pessoa pode acabar com esse incômodo mudando as opiniões dela e mudando os valores dela, tá certo? Se eu estou vivendo uma distância, né, uma separação aí entre o que eu penso e o que eu faço, eu posso mudar o que eu penso, entendeu? É, geralmente a gente pensa só que é o que está do lado de fora que pode ser mudado, né? Mas na verdade essa solução pode ser encontrada, né? A pessoa pode conseguir aquele equilíbrio, aquela paz que ela está querendo, não mudando, por exemplo, o emprego dela, mas mudando a forma como ela pensa. Então ela se esforça para começar a ver as coisas de outra forma, né? Para mudar os valores dela. E isso é um esforço, né, pesado que as pessoas fazem, né? Mas a pessoa pode acabar mudando a cabeça dela completamente para ela realmente achar que é, o que ela está fazendo é certo. Então ela acaba com essa diferença entre o que ela pensa, o que ela sente e o que ela faz, no sentido dela começar a achar legal o que ela está fazendo. Ela se força a achar legal o que ela está fazendo. Tem um filme, pessoal, muito bom, mas não é um filme de sucesso, não. Mas eu acho que é um filme que todo mundo devia assistir. Chama Um Bom Homem. Um Bom Homem. Tem no Netflix, né? O Netflix tira e põe os filmes aí de tempos em tempos, né? Mas a última vez que eu olhei, esse filme estava lá no Netflix. É só ator famoso, é um filme americano, né? Só ator famoso, só gente famosa, mas o filme em si não fez muito sucesso, não é um filme famoso. Não é um filme antigo, não. O que acontece? É a história que se passa na Alemanha, né, na época do nazismo, e de um professor universitário que era contra o nazismo, e aos pouquinhos, muito aos pouquinhos, ele vai mudando o jeito dele, porque ele tinha escrito um livro que não fez sucesso nenhum, e vou até contar o final do filme, né? Ele tinha escrito um livro que não fez sucesso nenhum, mas de repente os nazistas gostaram do livro dele e começaram a comprar o livro dele, distribuir o livro dele, porque eles achavam que a mensagem era boa lá para a proposta nazista, né? E esse professor, que não tinha nada a ver com os nazistas, não gostava nem nada, ele percebeu que ele estava levando vantagem com isso, que esses caras estavam beneficiando ele, né? Comprando os livros dele, chamando ele para dar palestra. Ele estava virando um cara famoso porque os nazistas estavam promovendo ele. E aí é essa questão que eu estou falando aqui com vocês. O cara tinha o que ele sentia, o que ele acreditava, que era contra os nazistas, né? Mas ao mesmo tempo aquilo que ele estava fazendo, porque quando chamavam ele para um evento para promover o livro dele, é claro que ele ia, é claro que ele gostava, começou a ganhar dinheiro com isso, começou a ser reconhecido, tudo que ele sempre quis, né? E nesse incômodo entre o que ele fazia e o que ele sentiu, o que ele acreditava, a história do filme, né? A grande coisa do filme não é o final, é o meio, né? Como que ele foi mudando o jeito dele aos pouquinhos até ele passar a achar legal aquilo que os nazistas faziam e achavam, né? Então a história do filme não é um filme de suspense nem nada, né? O filme de você vê e é um filme bem cotidiano assim, de você ver a vida do sujeito e como que ele cada dia ele dá um passinho e ele vai mudando os valores dele. Não é uma coisa da noite para o dia que ele acorda e já virou um nazista sanguinário, não. É aos pouquinhos, sabe, gente? Cada dia é uma coisa que parece que não tem importância, um valor dele, uma crença dele, uma coisa que ele acha importante, né? Que ele vai botando de lado. Cada dia é uma coisa e ninguém força ele, ninguém obriga ele, tá? Ele é que vê a vantagem que ele está ganhando de se aliar a esse povo e olha para os valores dele e vai um dia de cada vez, ele mesmo, né, autonomamente, espontaneamente, vai largando um por um cada um dos valores dele
e vai passando a valorizar aquilo que os nazistas faziam, né? Pensando assim, bom, se esses caras gostam de mim, né? Se esses caras gostam do que eu faço, eles não devem ser tão ruins assim, né? E eu não devo ser tão diferente deles. Então, uma coisa de cada vez. E no final do filme, quando ele olha para ele, ele virou um nazista da cabeça aos pés e está lá matando gente também, né? Matando gente inocente. E aí é importante, esse filme é bacana, eu recomendo, assim, quem estiver procurando alguma coisa diferente para ver, porque é um filme muito bem feito, é só ator famoso, um filme fora de série. Mas a mensagem é essa, né? Como que algumas vezes, para a gente poder ficar numa situação, ficar mais confortável numa situação que de início tá desconfortável para a gente prefere mudar o que a gente pensa, o que a gente sente, do que mudar a realidade, né? E é isso aqui. Essa é uma das formas que as pessoas podem resolver esse conflito, esse incômodo, né? É, então, gente, o que eu tô colocando para vocês aqui é isso. Vocês podem olhar para uma multidão de gente trabalhando, vocês podem ter essa certeza. Algumas pessoas aqui, elas estão incomodadas, elas não gostam do que elas estão fazendo e elas estão lidando com esse incômodo. Você já sabe disso, gente. Qualquer grupo de pessoas que você olhar, algumas pessoas estão passando por isso. E aí elas têm essas duas opções. Ou elas estão pensando em mudar o ambiente de trabalho, ou mudar de trabalho, né? Ou sair, mudar de trabalho, ou elas estão mudando a elas mesmas para poder começar a achar legal aquilo que elas estão vivendo. Mas é um conflito que as pessoas vivem. E aí nós estamos falando aqui de comportamento individual, né? É um conflito que as pessoas vivem e que se você bate o olho em uma equipe, é bem provável que algumas pessoas ali estejam passando por esse conflito, né? A gente tem o costume de olhar para as pessoas e achar que fulano é assim, fulano é nervoso, fulano é calmo, fulano é equilibrado. A gente dá um rótulo ali para a pessoa, a gente dá um adjetivo para a pessoa e a gente fica achando que a pessoa é aquilo ali. Sendo que, na verdade, a pessoa pode estar passando, e é muito provável que a pessoa esteja passando por mudanças. Ela não é aquilo ali, ela está num processo de mudança, de incômodo, né? Isso é super comum. Isso é super comum. Acho que a maioria de vocês já passou por isso, tá? Aí eu vou entrar em um detalhezinho aqui, né? Se os seus valores que estão sendo atingidos pelo trabalho, né, que eles não estão condizentes com o trabalho, são valores que não são os mais importantes para você, o seu incômodo evidentemente é menor e você talvez conviva melhor com esse incômodo, tá? Por exemplo, sei lá, gente, vou dar um exemplo bobo aí. Eu gosto de futebol, eu gosto, mas eu não morro por causa de futebol, ok? Eu poderia, por exemplo, trabalhar, sei lá, numa equipe com todo mundo que, sei lá, ficasse pegando o meu pé por causa de futebol, porque isso pra mim não me incomoda muito, sabe? Se o meu time perde e as outras pessoas vêm fazer piada comigo, e o meu time vem perdendo muito, né? Que é o Cruzeiro, é, assim, isso não vai acabar com o meu dia, isso não vai me atingir tanto. Eu gosto de futebol, eu gosto do Cruzeiro, mas não é um valor tão importante assim na minha vida. Então, se a pessoa vier encher minha paciência quando o meu time perde, isso não é uma coisa não vai me incomodar tanto assim. Claro que vai ter um incômodo de eu estar no meio de pessoas que me chateiam por causa disso, que pegam no meu pé, ou que querem, sei lá, querem fazer piada, né? Querem me incomodar com isso, né? Mas vai ser um incômodo desse tamaninho, tá certo? É claro que eu preferiria estar em um ambiente que as pessoas não estivessem me chateando por causa disso. Mas se eu estiver, né, cercado por pessoas me pegando no meu pé, é isso aqui que vai me incomodar, muito pouco. Agora, tem outros valores que seria muito difícil para eu poder conviver com pessoas que não respeitam esse valor, né? Ou se eu mesmo tivesse num ambiente que eu fosse obrigado a desrespeitar esse valor, né? Por exemplo, sei lá, o respeito com o próximo, né? Eu tenho muito cuidado com as outras pessoas, eu sempre tento ser o mais respeitoso possível com todo mundo. Acho que isso é muito importante. E ia ser difícil para mim trabalhar em um lugar
onde a regra, a norma fosse destratar as pessoas, desfeitear as pessoas, né? Desfazer das pessoas. Isso para mim ia ser muito difícil. Eu não conseguiria fazer isso com alguém assim, sabe? Se fosse o meu trabalho, né? Ser grosseiro, como é que fala, ríspido com as pessoas assim a troco de nada, eu não ia conseguir fazer isso. Ia ser um, um, um incômodo para mim muito grande, porque eu, eu não sou assim, né? De fato. Né? Então esse incômodo eu não ia conseguir conciliar, certo? É, então, o que eu estou colocando é mais ou menos óbvio esse raciocínio, tá? Mas eu só estou registrando aqui com vocês. Então, se o assunto, se o valor que está em questão, né? É, e aí, repetindo, gente, pela centésima vez, né? Para poder ficar bem marcado aí. É, esse valor que eu tenho, que vai gerar as minhas atitudes, né? Vai gerar os meus posicionamentos, vai gerar a forma como eu vejo o mundo, né? E como eu interpreto o mundo e os meus sentimentos. Então é toda essa sequência aí que eu vim explicando para você. Se for um valor não tão importante assim, não for uma coisa muito central, consigo conviver com esse incômodo. Agora, se for um valor muito importante para mim, para minha vida, eu realmente ia ter dificuldade de manter essa convivência ou me manter nessa função, né? Então, o incômodo varia com a importância que o valor tem para você. Essa é fácil. Agora, no mesmo sentido, pessoal, e até vai muito no sentido desse filme que eu comentei aqui com vocês, se a recompensa for muito grande, se eu estiver ganhando muito bem, se eu tiver tendo muita coisa a meu favor, muita coisa que eu valorizo para fazer aquela função, aí eu vou ter um estímulo muito grande para eu mudar o meu jeito de ser, né, mudar os meus valores, superar esse incômodo e continuar fazendo essa função. Então, essa coisa do incômodo, né, tem muito a ver também com a recompensa que eu estou conseguindo por estar nessa função, por me manter nessa função que para mim é tão diferente dos meus valores, né? Então, para pegar aquele exemplo que eu comentei com vocês, se eu tiver um salário aí de juiz, de promotor, um salário muito grande, uma recompensa muito grande, é, na teoria, eu poderia suportar um pouco desse incômodo de ir contra alguns valores meus. Alguns incômodos eu toleraria, porque a recompensa é muito grande. Eu faria o esforço para me comportar da forma como o cargo precisa. E com o tempo eu ia acabar mudando a minha cabeça. Né? Então existe esse outro ponto aí que eu estou falando para vocês, essa questão da dissonância cognitiva. É, Lembrando, viu, gente, não precisa decorar esses nomes não, mas precisa saber o que é. Lá na prova eu vou sempre botar as palavrinhas-chave, vou botar os quadrinhos, sempre para vocês poderem não ter que ficar decorando, mas tem que saber a dinâmica, né? Tem que saber o andamento da coisa. É, então, marcando essa questão, né? Se a recompensa for muito grande, provavelmente eu vou ter um estímulo para conviver com esse incômodo por mais tempo e talvez até mudar o meu jeito de ser, o meu jeito de pensar para poder superar esse incômodo. Como, né, foi no exemplo aí do filme que eu contei, o estímulo, né, para o professor conviver com os nazistas, o estímulo era muito grande, era tudo que ele queria na vida, né? Ele queria ser um escritor de sucesso, ele queria ganhar dinheiro com isso, ele queria enfim, né, ser reconhecido, ser famoso, né, que as pessoas estivessem ali em volta dele, né, admirando a inteligência dele, e ele começa a conseguir tudo que ele sempre quis. A questão é essa, tudo que ele sempre quis. Então ele não muda o jeito dele ser à toa, né, por bobagem. Ele, dentro dessa equação aqui, ele sempre tinha um estímulo, um incentivo muito grande, uma recompensa muito grande para permanecer próximo dos nazistas, e assim, com o tempo, ele foi largando mão dos valores dele e mudando os valores para outros, né? Aqui esse ponto que eu coloquei com vocês, ó.
tem muito a ganhar desempenhando uma função que inicialmente considerava contrária aos seus valores. Então, muita gente acaba abrindo mão, né? Então é aquela história. Você encontra com a pessoa que trabalhava com você, né, que mudou de emprego, que está em outro lugar e tal. Depois encontra depois de um tempo, né, que a pessoa mudou, você, não, fulano mudou tanto, foi trabalhar lá e mudou tanto e tal. É isso mesmo, gente. A pessoa muda mesmo. Não que tenha sido fácil para ela, mas muita gente muda mesmo. Já conheci, já tive amigos que mudaram, né, da água para o vinho, a depender do lugar que foi trabalhar, mudou da água para o vinho, deixou de ser assim uma pessoa agradável de conviver e virou gente chata, para falar a verdade, gente chata, né, difícil de conviver. Mudar totalmente, não foi um só não, tá certo? Então, pessoal, quando vocês estiverem passando por uma situação assim, né, de encontrar com uma pessoa depois de um certo tempo e ver que a pessoa mudou muito, porque, sei lá, mudou de trabalho, mudou de cidade, ou enfim, mudou de relacionamento, está convivendo com outra família, e aí geralmente a gente critica, né? Quando a gente fala que a pessoa mudou muito, vocês pensem, tá? Tô fazendo o papel aqui um pouquinho de advogado do diabo, né? Vocês pensem que a pessoa, né, passou por esse incômodo de estar em situações que são diferentes dos valores dela e que por algum motivo ela achou que valia a pena continuar nessa situação, fazendo essas coisas, convivendo com essas pessoas e mudou os valores dela para poder superar esse incômodo. Então ninguém passa por essa mudança feliz, ninguém passa por essa mudança porque é uma pessoa fraca e como a gente costuma falar, né, que não tem opinião, que muda muito fácil. Não. Geralmente a pessoa passou por essa mudança, pra, que é uma coisa difícil, para conseguir, enfim, se manter em uma situação que ela achou vantajosa, né? Então a gente pegar leve um pouquinho quando encontrar alguém que a gente acha que mudou muito, porque a pessoa passou por alguns maus bocados, né? Ou por momentos difíceis para poder se adaptar, né? Mudar a si mesmo para poder continuar nessa situação, né? Bom, agora passando para o nosso último item aqui, que é de satisfação no trabalho. Pessoal, eu discuto essa questão da satisfação aqui no comportamento organizacional e discuto essa questão da satisfação na disciplina de psicologia que eu dou também, né? Psicologia organizacional, né? Dentro do curso de administração. Nos dois casos, gente, eu marco a mesma coisa, tá? E apesar do enfoque aqui, isso é bem diferente do enfoque que eu dou lá, tá? É bem diferente, mas é o mesmo fenômeno, mas com dois pontos de vista muito diferentes em cima dele. Eu digo isso, gente, a satisfação no trabalho, ela é muito mal compreendida, as pessoas não entendem muito bem para que serve medir a satisfação, não param para pensar muito assim o que é a satisfação no trabalho. As pessoas fazem muito aqueles formulários, né, Google Forms, distribuem por e-mail, pesquisa de satisfação e tal, e muitas vezes mandam uma pesquisa chamada pesquisa de motivação no trabalho, mas na verdade todas as perguntas estão perguntando da sua satisfação. Então muitas vezes as pessoas confundem motivação com satisfação, que muitas vezes não tem nada a ver, são coisas diferentes, às vezes se aproximam, mas às vezes não, né? E aqui, na perspectiva que nós vamos pegar hoje, eu vou bater nessa mesma tecla, né? A satisfação no trabalho, ela é muito pouco compreendida dentro da administração e ela normalmente é utilizada de uma forma inadequada, apesar de que é um assunto muito importante, e é muito importante ser medido, mensurado, colocado em números. Isso é importantíssimo. O problema é interpretar esses números, tomar atitude em cima desses números, saber o momento de fazer essa pesquisa, enfim, né? O problema
é o que fazer com essa satisfação, né? E não abordar a satisfação em si. Então, a primeira coisa que eu vou colocar aqui, pessoal, é o seguinte: a satisfação no trabalho, gente, é uma coisa íntima do funcionário. Lembrando que aqui nós estamos falando primeiro da característica individual, né? Do comportamento organizacional. A satisfação no trabalho, ela é uma coisa interna, individual. Pensa bem, né? Você está satisfeito é uma coisa sua, entendeu? Claro que tem a ver com o seu ambiente de trabalho, claro que tem a ver com o seu chefe, tudo isso influencia, mas aquilo que está sendo medido mesmo, né, é se você lá no seu íntimo, lá no seu coração, se você está satisfeito. E satisfeito, pessoal, é uma palavra muito traiçoeira, por exemplo. A forma como a pessoa sente aquilo ali, tá? A forma como ela sente. Muitas vezes a condição de trabalho dela pode ser muito ruim. Os colegas não ajudam, a chefia não valoriza, o salário é ruim, o equipamento é ruim. Você pode estar numa situação péssima, mas você vai perguntar lá se a pessoa está satisfeita, ela está satisfeita. Por quê? Porque pode ser que ela considera um trabalho fácil e ela não está querendo dor de cabeça. Pode ser que ela já acostumou ali, já está ali há muitos anos, se sente confortável ali, entendeu? Aquela história, o pessoal geralmente cola aquele adesivo, né, quando tem um carro bem velhinho, bem estragado, né? É ruim, mas é meu, né? É ruim, mas está pago. Não sei se vocês já viram, né? É isso. Olha, o emprego é ruim, o salário é ruim, os colegas são ruins, mas é o meu lugar, mas é a minha zona de conforto, né? Então, muita gente está satisfeito em uma situação que não é legal, mas a pessoa se sente confortável ali. Pensem nisso, gente. Se sente, tá? Quando você fala em satisfação, você está falando como a pessoa se sente ali, o que é muito subjetivo. É muito subjetivo. Por outro lado, pode ter gente que está com tudo a favor, né? Com tudo a favor, salário bom, perspectiva de crescimento, uma equipe bacana trabalhando ali junto, né? Sala com ar-condicionado, pode ter pessoa que está com tudo a favor e a pessoa está insatisfeita, entendeu? Porque é subjetivo, é a maneira como você se sente ali. Então vamos pôr isso na cabeça, viu, pessoal? Satisfação no trabalho, ela quer dizer uma única coisa: como a pessoa está se sentindo, tudo bem? Como a pessoa está se sentindo. E isso é uma questão íntima, individual, uma questão pessoal daquele indivíduo ali, tá bom? Então, gente, eu vou começar a descascar essa cebola muito devagar aqui, tá? Nós temos aqui, ó, coloquei aqui para vocês, né? É importante mencionar que a satisfação no trabalho é uma medida subjetiva, ou seja, isso não é matemático, não é uma ciência precisa, nada, é sentimento, tá? Pois ela parte da percepção que as pessoas têm a respeito dos seus respectivos trabalhos, né? Então, alguém, por exemplo, que veio do emprego muito pior, ela está no ruim, mas ela veio de um outro muito pior, ela está satisfeita, entendeu? Está ruim, mas ela está vindo uma coisa muito pior que às vezes você nem conhece. Então, ela está satisfeita, mesmo que aquilo ali seja péssimo, né? Mas ela está satisfeita. Né? A forma como o indivíduo enxerga o seu trabalho, está aqui em negrito, né? Isso não necessariamente incorre em uma avaliação do local de trabalho em si. Então, isso é muito importante, tá? Não quer dizer que o lugar de trabalho é bom ou ruim. Não quer dizer que a pessoa está motivada ou não. Não quer dizer nada, tá? Pesquisa de satisfação só diz se o funcionário está satisfeito, sim ou não. Uma pergunta íntima, se ele está satisfeito, tá bom? Não quer dizer que o lugar é bom, que o salário é bom, que os colegas são bons. Não quer dizer nada disso. Só quer dizer se a pessoa está satisfeita ou não, tá? Depois eu vou colocar mais umas maldades nisso, né? Então, um primeiro exemplo que eu estou dando aqui é o seguinte, gente: a depender do setor da economia que a sua empresa trabalhe,
a satisfação dos funcionários está muito fora do ambiente de trabalho. Por exemplo, né, eu peguei dois aqui, né? Setor financeiro, né, quem trabalha muito com essa área de investimento, com banco, né, com essas coisas, e o que é mais fácil da gente perceber que é o mercado de imóveis, tá? Gente, não sei se vocês já conviveram com gente que trabalha com imóveis, tem corretora, que é corretor de imóveis e tal. Gente, a satisfação deles no trabalho depende do mercado imobiliário. Se o mercado está bom, eles estão ganhando comissão deles, e muita gente comprando e vendendo casa, apartamento, fazenda, sítio, tudo. Gente, é só flores. Pergunta para eles, eles vão falar que é o melhor emprego do mundo, que eles estão satisfeitíssimos. O mercado está aquecido, eles estão felizes. Agora, se o mercado desaquece, igual foi nos últimos anos, né, e eles realmente sentem a crise muito diretamente, porque é um setor que é muito comum remunerar por comissão, né? Se o mercado desaquece, eles vão ficar insatisfeitos. E não adianta o que a empresa faça. Não adianta. Se a empresa vai, sei lá, colocar uma massagista lá na sala do cafezinho, fazendo massagem no pessoal todo dia e tal, não sei o quê. Gente, vai ser irrelevante. Eles vão estar insatisfeitos. Porque o salário deles é, na maioria, composto por comissão. E a comissão é só quando você vende alguma coisa. E você só vende quando o mercado está aquecido, né? Mercado de imóveis, imóvel não é coisa que você compra toda semana. É coisa que você compra aí, poucas vezes na vida, né? A maioria das pessoas. Então, gente, mesma coisa mercado financeiro. Está subindo bolsa, dólar, tudo. Eles estão ganhando dinheiro. Você pode entrar em qualquer banco aí, qualquer corretora, perguntar, eles estão satisfeitíssimos. Mas é por causa do mercado, não é por causa da empresa que eles trabalham, tá? O mercado começar a cair, eles vão ficar super insatisfeitos. E não adianta a empresa, né, carregar água na peneira para eles, que não vai mudar muito a satisfação, entendeu? Então, primeira coisa, gente, só para ilustrar, eu peguei o exemplo assim, mais extremo, né? Existem fatores de fora que vão impactar dentro do indivíduo para dizer se ele está satisfeito ou não. Entendeu? Eu estou fazendo aquele contraponto aqui, viu, pessoal? Pesquisa de satisfação, ela não necessariamente, aliás, é uma coisa que ela não vai responder muito, é sobre a qualidade da empresa, como a empresa trata os funcionários. Ela vai responder isso um pouco, tá? Mas a maior parte da satisfação não tem a ver com isso, tá certo? Como eu dei o exemplo aqui, alguns setores são impactados pelo mercado e nem tanto pela empresa, tá bom? Mas, como eu falei, muitas vezes as pessoas usam a pesquisa de satisfação, as chefias, né, para avaliar a forma como eles estão trabalhando, como eles estão lidando com a equipe. E nem sempre a equipe vai ser motivada porque ela está satisfeita, entendeu? A equipe quer dizer, volta aqui um pouquinho. A equipe está satisfeita não quer dizer que é porque você está tratando ela bem. Tem 1000 outros motivos aí envolvidos, tá? É uma coisa íntima de cada um que tem vários fatores aí envolvidos. Então, dando prosseguimento aqui, ó. Eu trouxe, isso aqui é um resuminho, né, do livro que eu consultei para fazer esse capítulo, alguns fatores, tá, de todos os tipos que vão ter um impacto na satisfação dos trabalhadores, tá? Alguns têm a ver com aquilo que a empresa faz, outros nem tanto. Vamos começar pelo último aqui, ó, disposição biológica. O que isso quer dizer? Né? Ocorre em pessoas cujo metabolismo e dinâmicas neurológicas predispõem ao otimismo. Ou seja, tem gente que é naturalmente satisfeita, naturalmente bem-humorada, é uma coisa biológica aí do funcionamento do corpo dela. Do mesmo jeito que existem pessoas que são mais introspectivas, são mais
mais propensas ao mau humor também por uma questão biológica dela, né? Metabolismo, enfim, eu não entendo muito disso, né? Mas isso é do corpo da pessoa, tá? Que vai deixar ela desanimada, no caso de algumas pessoas. Então, se você passa ali uma pesquisa de satisfação, a pessoa vai marcar tudo ali que ela está insatisfeita e o chefe vai ficar, nossa, e agora o que, que eu tenho que mudar aqui? Eu tenho que botar um cafezinho de melhor qualidade, eu tenho sei lá, fazer uma festa de fim de ano aí com música ao vivo, churrascão e tal. O que, que eu tenho que fazer? Muitas vezes não tem a ver com o chefe, né? Esse aqui é o ponto que eu estou colocando. Outro ponto aqui que eu coloquei, estou indo de baixo para cima, né? Aquele famoso ajuste personalidade cargo, né? Se a pessoa que tem aquela personalidade, ela está no cargo próprio para ela, se ela está num cargo que pede para ela as qualidades que ela já tem, nem qualidades, as características que ela já tem, se ela está onde ela deveria estar, tá certo? E isso deixa a pessoa satisfeita. E isso sim tem a ver com a forma como a empresa trabalha, né? Se a empresa sabe recrutar os talentos corretamente, se ela sabe distribuir as pessoas pelas funções adequadas, isso sim pode gerar satisfação no funcionário que está lá. Ele sabe que ele está fazendo um trabalho que é próprio para o perfil dele, né? E isso aí é muito mérito da empresa de conseguir posicionar as pessoas no lugar certo. Tudo bem, isso aí tem sim a ver com políticas de gestão de pessoas bem feitas, adequadas. Apoio da equipe, né? Aqui, convivência harmoniosa e cooperativa entre os colegas. Isso tende a levar a uma satisfação também, tá? Tende a levar. E isso pode ser influenciado pela empresa também. Pode ser influenciado pela empresa. Recompensas justas. É questão salarial, né? Bônus e tudo. Isso aí é efetivamente uma ação da empresa e que contribui para formar satisfação, para deixar as pessoas satisfeitas. Contribui, tá? É, agora, né, esse aí é um caso clássico, né? Lembrando que isso, né, nenhum desses fatores aqui funciona sozinho, tá? E o trabalho equilibradamente desafiador, ou seja, nem um trabalho muito fácil que te deixa entediado, nem um trabalho muito difícil que você sofre ali todo dia para fazer enfim, é um incômodo para você de tão difícil, né? Se a medida está correta, e aí também é mérito da empresa, né? De colocar aquela pessoa de acordo com uma tarefa que é dentro da capacidade dela, né? Não só no cargo adequado, mas com tarefas que ela consegue dar conta, né? Então, alguns fatores aqui que eu estou colocando têm a ver com a forma como a empresa trata esses indivíduos, tá? A empresa pode fazer muitas coisas dessas que contribuem para a pessoa ficar satisfeita, mas tem outros fatores incluídos na satisfação que tem que ser levado em conta. Porque quando você mede satisfação, esse é o ponto que eu estou colocando, você mede é, a forma como o sujeito vê o trabalho. E às vezes a pessoa pode ter tudo isso aqui e está insatisfeita. Tá? Não é muito incomum. Ou não ter nada disso e estar satisfeita. Tá certo? Ponham isso na cabeça. Existem fatores que ajudam a pessoa a ficar satisfeita, tá bom? Mas no fundo eu estou falando de como a pessoa vê aquilo ali. Como a pessoa enxerga. E cada pessoa pode enxergar de um jeito. Tá certo? Ah, tá ali embaixo. Tá ali embaixo. É, aqui, gente, o que eu estou colocando? Né? É,
a relação entre satisfação e produtividade não é uma coisa automática, viu? Então, eu já meio que falei isso, né? Mas agora eu estou colocando de forma mais definida, né? O funcionário satisfeito nem sempre ele é mais produtivo, tá certo? Muitas vezes ele pode estar satisfeito justamente porque ninguém cobra dele, deixa ele ali fazer qualquer coisa, né? E ele tem uma vida muito tranquila ali no trabalho, porque ele não precisa esforçar, ninguém cobra dele, ele faz qualquer porcaria, ganha do mesmo jeito e volta para casa sem ninguém pegar no pé dele. Tá satisfeito? Satisfeitíssimo. Tá ganhando dinheiro para empurrar com a barriga, tá super satisfeito, entendeu? Mas isso não quer dizer que esse cara é produtivo, entendeu, gente? Estou batendo essa tecla aqui, viu? A relação entre satisfação e produtividade não é direta, tá certo? O funcionário satisfeito pode ser que ele esteja satisfeito justamente porque a coisa está uma bagunça e aí cada um faz o que quer e se ninguém quiser não faz nada. A vida mansa, né? Pode estar satisfeito por isso. Então, é, essa ideia é só muito recentemente é que foi ser descoberto em pesquisas, né, que essa relação não é direta. O funcionário satisfeito não quer dizer que ele vai ser mais produtivo, só quer dizer que ele gosta ali do ambiente, ele gosta do trabalho dele, né? Ele vê bem aquilo que ele está fazendo, onde ele está, a situação geral, ele vê bem, né? Na opinião dele, né? Na opinião dele, que pode não ser a opinião da chefia, pode não ser a opinião de quem está fazendo as contas ali, né, para ver o lucro, né? Mas a opinião do funcionário ele está vendo muito bem, né? Agora, durante o século XX, pessoal, isso era uma crença muito forte, né, de que o funcionário satisfeito, o funcionário feliz, ele ia produzir mais. Então, as empresas se esforçavam muito para deixar os funcionários felizes, tá? Algumas esforçavam mais, né? Outras se esforçavam menos, mas existia esse movimento de tentar agradar os funcionários. Não que as empresas fossem boazinhas, né? Mas com essa ideia, de funcionário feliz, satisfeito, ele vai produzir mais para mim. Aí eu estou colocando aqui o que era uma coisa super comum também, né? Clubes de lazer. Era comum que as empresas aí de maior porte tivessem um clube para os seus funcionários utilizarem no final de semana. Piscina, churrasqueira, campo de futebol. Isso era relativamente comum. E hoje não tem mais. Hoje, assim, se alguma empresa tem um clube, é porque era dessa época e manteve, mas tem várias que eu conheço que tinham um clube e venderam, alugaram e tal, se livraram dessa despesa. Porque elas foram perceber que você tem uma despesa ali, né? No mês inteiro, para o seu funcionário poder curtir no domingo, pegar sol, pegar piscina e tal, e ficar super feliz, porque quando você está dentro do clube da empresa, você está dentro da empresa. Se você for parar para pensar, né? Você está dentro da empresa. E tudo ali tem a marca, tem a cara da empresa, né? Para você poder lembrar que você está tendo aqueles momentos ali de lazer, de felicidade, graças à empresa, graças ao fato da empresa ser boazinha, estar te proporcionando isso, né? E nesse caso, gente, nesse caso a ideia era mesmo criar essa felicidade no funcionário para que ele produzisse mais durante a semana. E isso não se confirmou, né? Com pesquisas e mais pesquisas, não ficou claro de que o funcionário mais satisfeito vai gerar mais produtividade. É aquilo que eu comentei aqui, gente. É aquilo que eu comentei há uns 10 minutos atrás, né? O funcionário pode estar satisfeito justamente porque ele é improdutivo, porque não tem pressão nenhuma, porque ele não precisa bater meta nenhuma, porque ele está largado ali, solto, ao Deus dará, fazendo o que ele quer, satisfeitíssimo, justamente por causa disso, né? Então, não existe essa relação. Aí o cara ainda ganha um clube para ir no fim de semana sem pagar nada, então está mais satisfeito ainda, mas menos produtivo ainda, tá certo? Não estou falando que são todos os casos,
Mas quando a gente fala de uma pesquisa dessa, nós estamos falando de milhares e de milhares de funcionários e centenas e milhares de empresas que são acompanhadas durante anos. Como eu falei, os americanos, quando eles fazem essas pesquisas, eles não brincam em serviço, eles pegam 100 mil funcionários durante 10 anos. As pesquisas deles são enormes e são caríssimas de fazer, mas eles levam isso muito a sério. E no final de você entrevistar e levantar números e tudo, é, sei quantos mil funcionários durante não sei quantos anos, muitas empresas, eles percebem que são duas informações separadas. São duas informações separadas, uma coisa não leva à outra, tá certo? Essa é a grande conclusão que a gente tira. E quando eles fazem essas pesquisas muito grandes lá durante muito tempo, geralmente o resultado é útil para nós aqui no Brasil também, né? Isso é bom, isso acaba sendo bom porque a gente não faz essas pesquisas, a gente depende deles, né? É, aí, pessoal, na verdade, aqui as pesquisas estão mostrando muito mais o contrário, muito mais o contrário. Olha que loucura. Muitas vezes o funcionário fica satisfeito porque ele é produtivo. Essa informação faz sentido, né? Claro que não é uma relação muito forte, né? Não é uma coisa assim que vai acontecer em todos os casos, mas foi uma relação muito mais significativa, né, de efeito de uma coisa a outra do que aquela que eu falei, funcionário mais feliz é mais produtivo. Não necessariamente, os dados não comprovam isso, mas você tem alguns dados aqui que comprovam que o funcionário mais produtivo ele é mais satisfeito. Então é muito mais o contrário. Pelo resultado que ele produziu, né, pela contribuição que ele produziu, ele fica satisfeito com o trabalho por ser um bom funcionário e por gerar bons resultados, né? Parece uma coisa muito idealista, e na verdade, né? Mas os números, né, as pesquisas indicaram que isso acaba tendo mais peso do que o, a ideia de você gerar felicidade para aumentar a produtividade. Olha que coisa, né? Aqui, gente, uma outra relação que foi encontrada é a seguinte: você não consegue, quando você gera satisfação no funcionário, você dá a ele coisas que podem satisfazê-lo, né? Você não consegue aumentar a produtividade, não. Isso aí é o que eu falei com você, está provado. Você aumenta a satisfação, você não consegue gerar produtividade. Mas você consegue diminuir alguns problemas que atrapalham a empresa. Então isso é bacana também, né? O que tá colocado aqui, né? Não necessariamente a satisfação aumenta a produtividade, isso eu já falei, mas pode reduzir acontecimentos que reduzem a produtividade. Por exemplo, o funcionário mais satisfeito, ele falta menos o trabalho, tá certo? Não quer dizer que ele vai produzir mais porque ele está satisfeito, mas quer dizer que ele satisfeito, ele falta menos o trabalho. E quando a gente fala aqui de absenteísmo, né, nós estamos considerando aquelas faltas ao trabalho que poderiam ser evitadas, né, poderiam ter sido evitadas, né. Isso é um índice muito importante, que é a quantidade de faltas que poderiam ser evitadas, por exemplo, por estresse, por cansaço, por acidente de trabalho, né, gerado por cansaço, por distração, por estresse, e também aquelas faltas, né, na base da malandragem, né? A pessoa, se ela tem uma oportunidade dela faltar e não ser penalizada, ela vai faltar ou não, entendeu? O absenteísmo acaba medindo isso também, né? Se tiver uma brecha, se tiver um momento ali que a pessoa puder aproveitar com má intenção, né, e faltar, será que ela vai faltar ou não? Sabe? Então, o funcionário satisfeito, ele falta muito menos. Isso já é bom, isso é muito bom,
né? E também a rotatividade de mão de obra, que é outra coisa que reduz muito a produtividade. Aquela história, chega um funcionário novo, você tem que treinar ele, você tem que destacar alguém para acompanhar ele durante algum tempo, ensinar o serviço e tal coisa. Isso aí significa perda de ritmo de produção, né? E tanto do que está ensinando quanto do que está aprendendo, que ainda não está num, num ritmo assim muito profissional, né? Muito acostumado, né? Vamos dizer assim, né? A rotatividade significa perda de produtividade. Cada troca de funcionário ela tem esse custo, né? E então rotatividade não é bom. Você ter sempre gente pedindo para sair da empresa e você tendo que contratar novos. Isso não é bom, né? Agora, se você tem a satisfação, o nível de satisfação no trabalho mais elevado, você tem uma rotatividade menor. E isso deixa de atrapalhar a sua produtividade. O ponto é bem esse, não é fazer produzir mais, mas sim impedir que a sua produtividade caia, tá certo? Posso estar falando a mesma coisa? Posso estar falando aquela história do ovo e da galinha, né? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Deixar de perder não é tão bom quanto ganhar. Não, gente, aí para ser bem sincero, eu acho que são coisas diferentes, são objetivos bons, são objetivos válidos. Acho que, né, deixar de perder é um objetivo, sim. Então, e ganhar além ali da sua média é um objetivo também. São objetivos diferentes, tá certo? Então, eu não acho que eu estou nessa discussão aí do ovo e da galinha, não, viu? Só para deixar claro. Então, deixar de perder é um objetivo interessante e a satisfação consegue evitar que você perca, tá? Ela só não consegue fazer que você ganhe mais, tá certo? Acima daquela média. Você não cai a média, você mantém a média, evita perder, mas você não consegue subir para cima dessa média, não consegue ganhar a mais, né, sua produtividade só por causa da satisfação. Então, é o que eu estou colocando aqui. Conter problemas. A satisfação serve para conter problemas, tá bom? Aí, gente, esse quadrinho aqui é bem legal. Vamos aqui encaminhando esse diagrama aqui, na verdade, né? O que acontece quando o funcionário está insatisfeito com o trabalho? O que acontece com ele? Tem 4 alternativas aqui, tá? Para a gente poder entender essa figura, né? Do que é insatisfação aí no trabalho. A depender do perfil do funcionário, porque tem gente que é mais atirada, né? Tem gente que toma mais atitude, tem gente que é ativo, né? Tá aqui nessa linha aqui de cima, se o funcionário tem um perfil ativo. Na linha de baixo eu coloquei, né? Se o funcionário tem um perfil mais passivo, mais introspectivo, né? Mais quieto, né? Na coluna da esquerda, né? Se o funcionário tem um perfil destrutivo, assim, agressivo, né? Desmontar, de atacar as coisas, ou se ele tem um perfil, aí na coluna da direita, né, se ele tem um perfil construtivo, tá certo? Como é que funciona isso? Aí eu estou imaginando, um funcionário que tem um perfil ativo e destrutivo, o que acontece? Ele vai pedir para sair da empresa. Aqui, ó. Ele é um cara que toma atitude, então tá aqui em cima, ó, perfil ativo. Ele é um cara que toma atitude e ao mesmo tempo ele tem um perfil de destrutivo, né? Então ele vai pedir para sair quando ele está insatisfeito. Se por outro lado ele for um funcionário destrutivo também, né? Com esse perfil destrutivo. Destrutivo é a pessoa que critica, a pessoa que compra briga, entendeu? A pessoa que bota para fora, né? Se ele tiver um perfil destrutivo e passivo e for uma pessoa mais para dentro, mais introspectiva, o que ela faz? Negligência. Ela deixa o pau quebrar. Tá nem aí porque acontece com a empresa, tá, ó, tá nem aí, problema dos outros e tal, entendeu? E vira um funcionário negligente, né, que é muito ruim também, né? Ele pode ver uma falha ali do lado dele, ele não vai trabalhar para resolver, entendeu? Tá nem aí para nada.
vai simplesmente, né, deixar de ter qualquer preocupação com aquilo, com vinculação com aquilo e tá nem aí mesmo, né? Isso se ele tiver esse perfil destrutivo e passivo ao mesmo tempo, tá bom? Por outro lado, se for alguém de perfil passivo também, né, pessoa para baixo, né, fechada, e alguém construtivo, uma pessoa que, né, gosta mais de fazer do que de criticar, se ele estiver desanimado, insatisfeito, o que ele vai fazer? Ele vai ser leal. É aquele que afunda junto com o barco, entendeu? É o capitão do Titanic, né? É a banda lá do Titanic, aquela história que o pessoal foi tocando, tocando, tocando até o navio afundar e todo mundo morrer, né? Enfim, fica ali com você, vai pro buraco junto com você, né? É leal, pessoa mais de introspectiva, mas não é uma pessoa de criticar e tal. Ao mesmo tempo, se nós tivermos aqui funcionário com esse perfil construtivo também, né? De ter ideias e tal. Ao mesmo tempo que ele é construtivo, ele é ativo, ele vai dar voz para a satisfação dele. E esse acho que é o cenário mais bacana. Ele vai dar voz para a insatisfação dele. Então ele vai reclamar, ele vai procurar as pessoas que ele acha que tem que tomar uma atitude, entendeu? Ele vai se movimentar para resolver o problema. Aí nós temos então os extremos, né? Aqui embaixo a negligência que deixa o pau quebrar, né? E no outro extremo a pessoa que vai tentar participar da solução e vai mexer com todo mundo e vai procurar e vai chegar com projeto, com proposta, né? Então esses 4 tipos de reação aqui, quando o funcionário está insatisfeito, isso ajuda a abrir a nossa cabeça também em cima do que é a insatisfação, né? Porque até agora a gente está falando como gerar satisfação, como gerar satisfação, como gerar satisfação, como gerar, né? O que é satisfação, o que a satisfação leva, tal, não sei o quê. Agora, o que é estar insatisfeito? Para onde isso leva as pessoas? Leva para esses 4 caminhos aqui padrão, tá bom? Quando a gente define o padrão é para a gente ajudar a entender, né? Não quer dizer que são só esses 4, mas são esses 4 principais, né? Então, gente, com esses 4 comportamentos padrão, a gente pode olhar de novo ali aquele grupo de gente trabalhando, né? E a gente já percebe, primeiro, né, quem está insatisfeito pelo tipo de comportamento, né? E qual que é o perfil da pessoa, né, diante da insatisfação. Isso aí é um diagnóstico super fácil de fazer. É só você ser observador, você ter aquela delicadeza para acompanhar a pessoa, né? Ver o que ela está fazendo e tal, né? Tentar interpretar. Mas é muito bacana esse diagrama aqui, viu, gente? Isso é uma coisa boa para a gente trabalhar no futuro. Aqui estamos no finalzinho só. Aqui eu estou explicando, realmente eu estou explicando aqui os perfis, como eu falei com vocês. Também, né, aqui é o que eu falei, a gente saber desses padrões de comportamento. Isso ajuda a gente a perceber quem está insatisfeito. Isso é muito importante para nós, tá? Lembrando o que uma aluna minha da psicologia falou outro dia, né? Quando eu estava falando de satisfação com a turma da psicologia, né? E aí uma colega, né? Uma aluna falou: ah, professor, mas quando você passa um formulário desse um Google Docs desse, Google Forms desse aí, né? Para saber a insatisfação, passa por e-mail para todo mundo responder, a pessoa pode mentir. Eu falei, sim, a pessoa pode mentir e as pessoas mentem muito, tá? Porque está com medo de ser identificado, né? Está com medo de, sei lá, deixar parecer que não está gostando, né? Quando na verdade não está gostando, né? Mas fica com medo de alguém perceber que você não está gostando ali do trabalho e achar ruim com você e tal. Então é muito comum mentir nesses formulários também, né?
É importante passar esses formulários, mas a gente tem que ter uma sensibilidade ali nas perguntas. Tem que ter umas pegadinhas ali para ver quem está mentindo e quem não está. Mas isso é outra história. Agora, quando a gente vê esses padrões de insatisfação aqui, né, isso ajuda a gente a identificar os insatisfeitos, encontrar os insatisfeitos, sem precisar passar um formulário desse e, portanto, né, sem correr aquele risco de que as pessoas estejam mentindo para a gente no formulário. E aí a gente fica com o resultado que não vale nada, né, porque foi uma mentira. Ou a gente acredita naquilo ali e fica com o resultado errado, toma decisões erradas, ou a gente não acredita naquilo, percebe que é uma mentira e não tem o que fazer, é uma informação inválida, né? Nossa observação, usando um parâmetro desse, isso, isso nos ajuda muito a encontrar os insatisfeitos sem que eles se apresentem, né? Sem precisar perguntar nada a eles. Quando você abordar a pessoa, você já sabe um pouquinho ali do que ela está passando, do que ela está sentindo ali dentro dela, você já sabe que ela está insatisfeita, né? Já pode chegar com um discurso mais apropriado para essa pessoa, né? Então é muito interessante, viu, gente? Como eu estou repetindo isso, é aquela velha ditado para professores, viu? Se vocês não sabem, até agora vocês fiquem sabendo agora. Se o professor está repetindo muito o assunto, é porque o assunto é importante. Se é importante, provavelmente vai estar na prova, entendeu? Então, toda vez que o professor começa a repetir igual o disco arranhado, a mesma coisa, vocês lembrem dessa regrinha. Em vez de achar que a gente tá começando a caducar, né? É, vocês lembrem dessa regrinha. Se ele está repetindo muito, é porque é importante. Se é importante, provavelmente vai para a prova. Esse quadrantezinho, quadrante não, esse diagramazinho aqui da insatisfação é uma coisa boa, não estou garantindo, tá? Não estou garantindo, mas é um tipo de coisa que eu gostaria de levar para a prova, para ver se vocês sabem identificar um funcionário que tem esses sintomas e sabe mais ou menos tomar algumas atitudes, entendeu? Nós não vamos trabalhar como psicólogo, né? Nós não vamos atender as pessoas, mas é interessante saber a, a, a né, o que está passando pela pessoa, como a pessoa vê o ambiente de trabalho. Levantar essa informação de satisfação é importantíssimo, viu, pessoal? Só para ter certeza, assim, né? Eu digo aqui que na maioria das vezes as pessoas usam a informação de uma forma incorreta, quer saber de uma coisa e pergunta sobre quer saber de motivação e pergunta sobre satisfação. As pessoas fazem muito errado, usam muito errado essa informação sobre satisfação, né, o que eu comentei com vocês, mas isso não quer dizer que pesquisar sobre satisfação e levantar dados sobre satisfação não quer dizer que isso não é importante, não. Isso é importantíssimo, viu, gente? O que eu comentei é que as pessoas fazem errado, muitas vezes fazem isso errado, mas é importantíssimo, viu, pessoal? Tá? Então, é um assunto que eu quero trabalhar com vocês em atividade, em prova, assim, muito provavelmente em prova, tá? Então, aqui eu estou colocando, concluindo, né, que a insatisfação pode assumir formas mais sutis e nem toda ela é canalizada para rotatividade de mão de obra absenteísmo. Portanto, a insatisfação pode ser bem maior do que você percebe, ok? Então, né, tem esse ponto também. Quando você enxerga aquelas 4 categorias ali, você vê que tem gente que é insatisfeito, está insatisfeito com o trabalho e você nem sabia. Então, por exemplo, aquela pessoa que te procura, né, cheia de ideias, cheia de propostas e tal, bacana, é um cara proativo, um cara que é cheio de ideias, propositivo. Isso é uma qualidade evidente. Mas vocês pensaram, se esse cara tivesse satisfeito, ele não estava querendo mudar as coisas. Vocês pensaram nisso? Então, muitas vezes, o funcionário proativo, cheio de ideias e tal, é um cara insatisfeito. Só que não é um insatisfeito que está pedindo para sair. Ele é nesse perfil, né? Aquele perfil do ativo construtivo. Ele é um insatisfeito que ele quer consertar o problema e não largar para lá. Mas é um cara que está insatisfeito. Então, não é uma pessoa que a gente vê como insatisfeito normalmente,
mas ele está insatisfeito, tá certo? Então, é o que eu estou colocando aqui. A insatisfação pode ser muito maior do que a gente está percebendo. Às vezes ela pode estar na nossa cara e a gente não está percebendo. A gente está vendo isso com outras cores, né? Vamos dizer assim. Nossa, minha equipe é cheia de gente proativa, é cheia de ideias. Cada um vem aqui e me traz uma sugestão de mudança. E você está todo feliz achando que você tem uma equipe satisfeita e afinada. Na verdade, não. A equipe está achando tudo ruim, tudo péssimo. Tanto é que eles querem mudar tudo. E estão levando uma sugestão por dia para você para mudar. Porque se eles estivessem satisfeitos, eles deixavam como estava. Entenderam, gente? Então, essa questão da satisfação, que é o tema principal da aula de hoje, né? É para a gente abrir a cabeça um pouquinho. Aliás, abrir a cabeça um bocado, viu? E ver, né, como que muita coisa é insatisfação, mas a gente normalmente não enxerga como insatisfação. Agora, é bom ter funcionários cheios de propostas. É bom, viu, gente? É bom. Só que também não esqueçam que é uma pessoa que não está satisfeita com o trabalho, porque senão ela deixava como está. Tá bom, gente? Essa é a nossa matéria aqui, esse outro grande bloco de matéria. Eu estou trabalhando com vocês aqui, né? Grandes blocos, né? Cada um ocupando aí pelo menos 2 aulas, né? O que acaba sendo bom, porque cada matéria nós vamos ter uma síncrona e uma assíncrona sobre a mesma matéria. E ao invés de a gente ter se a gente fosse um assunto por aula, né, uma matéria por aula, né, ia ter matérias que a gente ia falar só na assíncrona e outras a gente ia falar só na síncrona. E aqui a gente consegue ter um de cada para cada, uma assíncrona e uma síncrona para cada matéria. Acaba sendo, enfim, né, 2 formas diferentes de ver a mesma coisa. Tá bom? Então, estou encerrando aqui esse assunto grande, esse blocão aqui de matéria, e vou colocar esse vídeo aqui na playlist e vou botar o link da playlist para vocês. Um abraço, pessoal, tudo de bom, até a próxima.